Existe um momento na vida em que parece que tudo travou. Portas que você esperava que se abrissem continuam fechadas. Oportunidades que pareciam certas simplesmente não aconteceram. Caminhos que você tentou seguir não deram certo. E aos poucos, uma sensação começa a crescer dentro do coração, a sensação de que nada está avançando. Talvez você esteja exatamente nesse momento agora. Você orou, você tentou, você acreditou, mas mesmo assim, algumas áreas da sua vida continuam paradas. E isso começa a gerar perguntas silenciosas dentro de você. Por que não aconteceu ainda? Será que Deus está me ouvindo? Será que chegou a minha hora? Mas existe algo muito importante que você precisa entender antes de qualquer coisa. O fato de uma porta estar fechada hoje não significa que ela permanecerá assim para sempre. E mais do que isso, nem toda porta fechada é um problema. Às vezes é proteção, às vezes é direção, e muitas vezes é preparação. A palavra de Deus nos lembra em Apocalipse 3, versículo 7. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Isso significa que existem portas que não dependem da sua força, nem do seu esforço, nem das circunstâncias. Existem portas que dependem exclusivamente da decisão de Deus. E quando Deus decide abrir uma porta, não existe oposição capaz de impedir. Mas aqui está o ponto mais profundo. Antes da abertura, existe o processo. Deus não trabalha apenas no momento da porta se abrir, Ele trabalha antes, Ele trabalha no invisível, Ele trabalha em você, Ele trabalha nas circunstâncias, Ele alinha pessoas, situações e caminhos que você ainda não consegue ver. Enquanto você vê uma porta fechada, Deus vê um cenário sendo preparado. Enquanto você vê demora, Deus vê o tempo certo sendo construído. Enquanto você sente frustração, Deus está organizando algo maior. Talvez você tenha tentado abrir portas por conta própria. Talvez tenha forçado situações, tomado decisões rápidas ou insistido em caminhos que não deram certo. E isso também faz parte do processo, porque muitas vezes Deus permite, e nesta noite Deus está falando com você de forma muito clara. Não é o fim, não é atraso definitivo, não é abandono, é preparação. Existe algo sendo alinhado, existe algo sendo organizado, existe algo sendo liberado no tempo certo. Talvez você ainda não consiga ver, mas isso não significa que não esteja acontecendo. Agora imagine por um instante que Deus está diante de uma porta na sua vida, uma porta que você não conseguiu abrir sozinho. E enquanto você tenta entender, Ele simplesmente toca e a porta se abre. Sem esforço humano, sem resistência, sem impedimento. Essa é a autoridade de Deus. Agora vamos entrar em oração. Senhor Deus, nesta noite eu coloco diante de Ti todas as portas que estão fechadas na minha vida. O Senhor conhece cada área onde eu tenho esperado, cada situação onde eu preciso de uma resposta. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes me frustrei, me questionei e até duvidei. Mas hoje eu escolho confiar. Eu escolho acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Se existem portas que precisam permanecer fechadas, me dá entendimento. Mas se existem portas que o Senhor decidiu abrir, que ninguém possa impedir. Alinha minha vida com a Tua vontade, Senhor. Me prepara, me fortalece e me posiciona no lugar certo, no tempo certo. Respire profundamente e receba essa verdade. Deus não perdeu o controle da sua vida. Nada está atrasado para Ele. Nada está fora do plano. E aquilo que Ele decidiu fazer vai acontecer. Agora, um ato de fé. Escreva nos comentários: Deus está abrindo portas na minha vida. E se você crê que algo está sendo preparado para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje.
Existe algo que muitas pessoas não conseguem entender no processo espiritual. O tempo de Deus não funciona como o nosso tempo. Nós queremos respostas rápidas, mudanças imediatas, portas abertas agora. Mas Deus trabalha em um ritmo perfeito, preciso e alinhado com aquilo que Ele já preparou para nós. E é exatamente aqui que muitos se cansam, se frustram e até pensam em desistir, porque não conseguem ver o que Deus está fazendo enquanto esperam. Talvez você já tenha orado muitas vezes pela mesma coisa. Talvez já tenha pedido uma resposta, uma direção, uma oportunidade, e até agora nada aconteceu como você esperava. E isso começa a gerar um desgaste dentro do coração, uma sensação de atraso, como se a sua vida estivesse parada, enquanto tudo ao redor parece avançar. Mas existe uma verdade espiritual que precisa entrar profundamente dentro de você nesta noite. O tempo de Deus nunca falha, nunca atrasa e nunca chega cedo demais. Ele chega exatamente no momento certo. A Bíblia nos lembra em Eclesiastes 3, versículo 11, que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Isso significa que aquilo que hoje parece demora, amanhã será entendido como perfeição. O que hoje parece atraso, amanhã será visto como proteção. Porque Deus não apenas abre portas, Ele prepara você para entrar por elas. E esse detalhe muda tudo, porque muitas vezes nós pedimos por portas, mas não estamos preparados para aquilo que existe do outro lado. Deus vê além da porta, Ele vê o ambiente, Ele vê as responsabilidades, Ele vê o impacto que aquilo terá na sua vida. E por isso Ele trabalha antes, moldando você, fortalecendo sua fé, ajustando seu caráter e alinhando seu coração com aquilo que Ele quer fazer. Talvez hoje você não esteja entendendo por que certas coisas ainda não aconteceram, mas Deus sabe exatamente o que está fazendo. Ele está te preparando para algo que exige mais de você. Mais maturidade, mais equilíbrio, mais fé, mais dependência dele. Porque quando a porta abrir, você não vai entrar despreparado, você vai entrar pronto. E existe também algo muito importante que acontece durante a espera. Deus começa a alinhar coisas invisíveis. Pessoas certas começam a ser posicionadas, situações começam a se ajustar, caminhos começam a se abrir lentamente, mesmo que você não perceba. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está organizando tudo nos bastidores. Ele está conectando aquilo que precisa se conectar, removendo aquilo que precisa sair e preparando aquilo que precisa chegar. Porque quando a porta se abrir, tudo já estará no lugar certo. Talvez você esteja olhando apenas para aquilo que ainda não aconteceu, mas Deus está olhando para tudo que já está sendo preparado. E se você pudesse ver o que Ele está fazendo agora, você não se preocuparia tanto, você não se desesperaria, você não duvidaria, você apenas confiaria. Porque o que Deus está preparando é maior do que aquilo que você está imaginando. Agora imagine por um instante que existe um tempo exato, já determinado por Deus, para que certas coisas aconteçam na sua vida. Um tempo que não pode ser antecipado e nem atrasado. E quando esse tempo chegar, tudo vai se alinhar. Aquilo que parecia impossível vai acontecer com naturalidade. Aquilo que parecia difícil vai se tornar simples. Aquilo que parecia distante vai se aproximar. Porque quando Deus decide agir, não existe resistência que permaneça. Agora vamos entrar em oração. Senhor Deus, nesta noite eu entrego ao Senhor a minha ansiedade pelo tempo. Eu reconheço que muitas vezes eu quis que tudo acontecesse do meu jeito e no meu momento, mas hoje eu escolho confiar no Teu tempo. Porque o Teu tempo é perfeito, o Teu tempo é certo e o Teu tempo nunca falha. Senhor, me ensina a esperar sem perder a fé. Me fortalece enquanto eu não vejo. Me sustenta enquanto eu não entendo. E me prepara para aquilo que o Senhor já está organizando para a minha vida. Eu não quero mais viver ansioso pelo amanhã. Eu quero descansar sabendo que o Senhor já está cuidando de tudo. Alinha minha vida com o Teu propósito e me posiciona no tempo certo para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Respire profundamente e receba essa paz.
O tempo não está contra você. Deus não te esqueceu. Nada está parado, está sendo preparado. E quando chegar o momento certo, você vai entender por que teve que esperar. Agora, um ato de fé. Escreva nos comentários: o tempo de Deus é perfeito na minha vida. E se essa palavra está falando com você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa aprender a confiar no tempo de Deus hoje. Existe um momento no processo espiritual em que as coisas ainda não mudaram por fora, mas já começaram a mudar por dentro. É um momento silencioso, muitas vezes imperceptível, onde nada parece diferente aos olhos humanos, mas no mundo espiritual, tudo já começou a se movimentar. Esse é o ponto onde muitos desistem, porque olham para a realidade e não veem sinais, não veem mudanças, não veem respostas. Mas o que eles não percebem é que Deus não trabalha apenas no visível, Ele trabalha primeiro no invisível. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Tudo parece igual. As mesmas situações, os mesmos desafios, as mesmas portas fechadas. E isso pode gerar uma sensação de estagnação, como se nada estivesse acontecendo. Mas existe algo que você precisa entender profundamente. O fato de você não ver não significa que Deus não está agindo. Pelo contrário, muitas vezes, quando tudo parece parado, é justamente quando Deus está mais ativo nos bastidores da sua vida. A Bíblia nos mostra em Daniel 10, versículo 12 a 13, que enquanto Daniel orava, a resposta já havia sido enviada desde o primeiro dia, mas existia uma batalha espiritual acontecendo no invisível. Isso revela algo poderoso. Existe um tempo entre a oração e a manifestação, e nesse tempo, Deus está trabalhando em dimensões que você não consegue enxergar. Ele está removendo obstáculos, quebrando resistências, alinhando circunstâncias e preparando o caminho para aquilo que ele decidiu fazer. Talvez você já tenha orado e não viu resposta. Talvez já tenha pedido direção e ainda não entendeu o caminho. Mas isso não significa que sua oração não foi ouvida. Significa que algo está sendo processado, algo está sendo organizado, algo está sendo liberado no tempo certo. Porque quando Deus decide agir, Ele não faz pela metade. Ele faz completo, perfeito e no momento certo. Existe também um ponto muito importante. Deus não apenas move situações, Ele move pessoas. Muitas vezes, aquilo que você precisa está conectado a alguém, a um encontro, a uma oportunidade, a uma conexão que ainda não aconteceu. E Deus está trabalhando nisso agora. Enquanto você está aqui ouvindo essa mensagem, Deus pode estar tocando o coração de alguém, abrindo caminhos em lugares que você nem imagina, criando conexões que vão impactar diretamente a sua vida. Você pode não ver, mas o movimento já começou. E é exatamente por isso que você não pode desistir agora, porque desistir no meio do processo é interromper aquilo que já está sendo preparado. Muitas pessoas chegam muito perto da porta se abrir, mas desistem antes. Se cansam, perdem a fé, voltam atrás. E deixam de viver aquilo que Deus já estava pronto para liberar. Mas hoje Deus está te fortalecendo. Está te dizendo: continue, permaneça, confie. Porque o que está sendo preparado é maior do que aquilo que você está vendo. Talvez você esteja olhando para limitações, mas Deus está olhando para possibilidades. Talvez você esteja focado nos problemas, mas Deus já está construindo soluções. Talvez você esteja vendo portas fechadas, mas Deus já tem a chave. Agora imagine que existe um movimento acontecendo neste exato momento a seu favor, como se algo estivesse sendo alinhado, ajustado, preparado, como se peças estivessem sendo encaixadas perfeitamente, mesmo que você ainda não consiga ver o resultado final. Esse é o agir de Deus, silencioso, profundo, preciso. Agora vamos entrar em oração. Senhor Deus, nesta noite eu reconheço que nem sempre consigo ver o que o Senhor está fazendo, mas eu escolho confiar mesmo assim.
Eu sei que o Senhor está trabalhando no invisível, preparando caminhos, removendo obstáculos e alinhando tudo conforme a tua vontade. Eu entrego ao Senhor minha ansiedade por resultados imediatos. Eu entrego minha necessidade de entender tudo e escolho descansar sabendo que o Senhor já está agindo. Fortalece minha fé, Senhor. Me ajuda a permanecer firme, mesmo quando eu não vejo sinais. Me ajuda a confiar no processo, sabendo que o Senhor nunca falha. Se existe algo sendo preparado para mim, eu recebo pela fé. Se existem portas que o Senhor já decidiu abrir, eu creio que elas se abrirão no tempo certo. Respire profundamente e receba essa verdade. O silêncio não é vazio. O invisível não é ausência. Deus está trabalhando. E o movimento já começou. Agora, um ato de fé. Escreva nos comentários: Deus está agindo no invisível por mim. E se você sente que essa palavra falou com você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa confiar no agir de Deus mesmo sem ver. Existe algo que pode transformar completamente a vida de uma pessoa, uma única porta. Não são muitas oportunidades ao mesmo tempo, não são várias mudanças acontecendo juntas. Às vezes, tudo o que Deus precisa fazer é abrir uma porta certa, no momento certo. E isso muda completamente o rumo da sua história. O problema é que muitas vezes nós ficamos tentando abrir várias portas ao mesmo tempo, correndo atrás de oportunidades, forçando situações, tentando fazer acontecer do nosso jeito, e nos esquecemos de algo essencial. Quando é Deus quem abre a porta, você não precisa forçar nada. Talvez você já tenha vivido momentos em que tentou muito e não conseguiu. Insistiu, lutou, se esforçou, mas a porta não abriu. E isso pode gerar frustração, cansaço e até dúvida. Mas o que você não percebeu naquele momento é que Deus estava te protegendo. Porque existem portas que parecem boas, mas não são para você. Existem caminhos que parecem promissores, mas não fazem parte do plano de Deus. E se Ele tivesse permitido que você entrasse, talvez hoje você estaria lidando com consequências que não estava preparado para suportar. Por isso, as portas que Deus fecha também são respostas. E as portas que Ele abre são confirmações. A Bíblia nos mostra em Isaías 22, versículo 22, porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. O que Ele abrir ninguém fechará, e o que Ele fechar ninguém abrirá. Isso revela uma autoridade absoluta. Quando Deus decide abrir uma porta na sua vida, não existe força humana, circunstância ou oposição espiritual que consiga impedir. E mais do que isso, você não precisa lutar para manter essa porta aberta, porque aquilo que vem de Deus se sustenta. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais esforço, seja direção. Talvez você não precise tentar mais, precise confiar mais. Talvez você não precise correr atrás de todas as portas, apenas esperar a porta certa. Porque quando a porta certa se abrir, você vai perceber a diferença. Não haverá confusão, não haverá desgaste excessivo, não haverá aquela sensação de estar forçando algo. Haverá paz, haverá clareza, haverá alinhamento. Porque aquilo que vem de Deus traz confirmação dentro do coração. E essa é uma chave muito importante. A paz é um sinal. Deus não guia pela ansiedade, Ele guia pela paz. Se algo está te consumindo por dentro, te deixando inquieto, te pressionando demais, talvez não seja o caminho certo. Mas quando Deus abre uma porta, mesmo que existam desafios, existe uma paz que sustenta. Uma certeza silenciosa que diz, é por aqui. Talvez hoje você esteja diante de várias possibilidades, sem saber qual caminho seguir. Ou talvez você esteja diante de portas fechadas, sem entender o porquê. Mas nesta noite, Deus está ajustando sua visão. Ele está te ensinando a não correr atrás de qualquer oportunidade, mas a esperar pela oportunidade certa. Porque uma porta aberta por Deus vale mais do que 1000 portas abertas pela força humana.
Agora imagine por um instante que Deus está te posicionando exatamente diante da porta certa. Uma porta que não depende da sua força, mas da decisão dele. E no momento eu reconheço, Senhor, que muitas vezes tentei abrir caminhos com a minha própria força, mas hoje eu escolho confiar na tua direção. Eu não quero qualquer porta, eu quero a porta certa. Se existem portas que precisam permanecer fechadas, me dá paz para aceitar. Mas se existem portas que o Senhor decidiu abrir, que ninguém possa impedir. Guia meus passos, Senhor. Me dá discernimento, me dá sensibilidade e me dá paz para reconhecer o caminho certo. Eu confio que o Senhor está me levando exatamente para onde eu preciso estar. Respire profundamente e receba essa direção. Você não precisa abrir tudo. Você só precisa estar no lugar certo, quando Deus abrir a porta certa. Agora, um ato de fé. Escreva nos comentários: a porta certa vai se abrir para mim. E se você crê que Deus está te direcionando, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa parar de forçar portas e começar a confiar em Deus. Existe algo muito poderoso que acontece antes de uma grande mudança. Deus começa a posicionar você. E esse posicionamento não é sempre visível, não é sempre confortável e muitas vezes não faz sentido no começo. Porque Deus não está apenas preparando a porta, Ele está preparando você para atravessar essa porta. E isso exige ajustes, mudanças internas, amadurecimento e principalmente alinhamento com a vontade dEle. Talvez você esteja em um momento da vida em que tudo parece estranho. Lugares que antes faziam sentido já não fazem mais. Pessoas que estavam... Porque envolve sair de zonas de conforto, deixar para trás aquilo que era familiar e confiar em algo que ainda não está completamente claro. E é exatamente aqui que a fé entra. Porque fé não é apenas acreditar quando tudo está visível. Fé é continuar confiando quando tudo ainda está sendo ajustado. A Bíblia nos mostra em Salmos 37, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se agrada do seu caminho. Isso significa que Deus não apenas abre portas, Ele guia seus passos até elas. Ele direciona, Ele ajusta, Ele reposiciona. Talvez você esteja achando que está perdido, mas na verdade, você está sendo guiado. Talvez você esteja sentindo que está sendo afastado, mas na verdade você está sendo alinhado. Talvez você pense que algo está saindo do controle, mas na verdade Deus está organizando tudo. E existe algo ainda mais profundo. Deus não te posiciona apenas externamente, Ele te posiciona internamente. Ele trabalha na sua mente, no seu coração, na sua forma de pensar, na sua forma de reagir. Ele te fortalece emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Porque quando a porta se abrir, você não vai ser a mesma pessoa de antes. Você vai estar pronto. Pronto para viver algo maior. Pronto para sustentar aquilo que Deus vai liberar. Pronto para reconhecer que tudo isso veio dele. Agora imagine que Deus está ajustando cada detalhe da sua vida, como alguém que organiza um cenário antes de um grande momento. Ele move coisas, ajusta posições, remove aquilo que não faz mais sentido e prepara tudo com precisão. E você pode não entender tudo agora, mas no momento certo, tudo vai se encaixar. Esse é o posicionamento de Deus. Silencioso, progressivo, mas extremamente poderoso. Agora vamos entrar em oração. Senhor Deus, nesta noite eu reconheço que o Senhor está me posicionando. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando parece confuso, eu escolho confiar no teu processo. Se existem coisas que estão saindo da minha vida, me dá paz para aceitar. Se existem mudanças acontecendo, me dá sabedoria para compreender. E se o Senhor está me levando para um novo lugar, me prepara para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Alinha minha mente com a tua vontade, Senhor. Ajusta meu coração, fortalece minha fé e me posiciona exatamente onde eu preciso estar.
Eu não quero resistir ao teu processo. Eu quero cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Respire profundamente e receba essa certeza. Você não está perdido. Você está sendo posicionado. E tudo isso está te levando para algo maior. Agora, um ato de fé. Escreva nos comentários: Deus está me posicionando para algo maior. E se você sente que Deus está movendo coisas na sua vida, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa entender que mudanças também são parte do plano de Deus. Existe um momento específico na jornada com Deus em que tudo aquilo que parecia parado começa a se mover de forma inesperada. É o momento em que a porta finalmente se abre. E quando isso acontece, não é algo pequeno, não é algo comum, é algo que muda completamente o cenário. Porque aquilo que Deus abre carrega a autoridade dele. E quando essa autoridade entra em ação, tudo começa a se alinhar de uma forma que você não conseguiria fazer sozinho. Talvez você tenha passado muito tempo esperando por esse momento. Talvez tenha orado, insistido, confiado, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. E por dentro, em alguns momentos, você até pensou em desistir. Mas Deus nunca perdeu o controle. Ele nunca deixou de agir. Ele apenas estava preparando o tempo certo. E quando esse tempo chega, não existe bloqueio que permaneça. Aquilo que estava travado começa a fluir. Aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Aquilo que estava distante começa a se aproximar. E você percebe claramente, não foi pela sua força, foi Deus. A Bíblia nos mostra em Isaías 45, versículo 2, Eu irei adiante de você e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze e despedaçarei trancas de ferro. Isso revela um Deus que não apenas abre portas, mas remove qualquer impedimento que esteja diante delas. Ele não apenas libera o acesso, ele garante o caminho. Talvez você tenha enfrentado muitas resistências até aqui, situações que não avançaram, portas que não se abriram, tentativas que não deram certo. Mas tudo isso não foi em vão. Tudo isso fez parte do processo de preparação. Porque quando Deus abre a porta certa, você entra com entendimento, com maturidade e com discernimento. E existe algo muito importante. Quando Deus abre uma porta, você não precisa correr atrás desesperadamente. Você apenas entra. Não há necessidade de ansiedade. Não há necessidade de pressão. Não há necessidade de forçar. Porque aquilo que vem de Deus flui. Talvez você ainda não tenha visto essa porta se abrir, mas isso não significa que ela não vai se abrir. Significa apenas que você ainda está no processo. E o processo não anula a promessa, ele prepara você para viver a promessa. Agora imagine esse momento. A porta diante de você. Aquilo que você esperou. Aquilo que você orou. Aquilo que parecia distante. E de repente, se abre, sem esforço, sem resistência, sem impedimento. E naquele instante, você entende tudo. Entende por que teve que esperar. Entende por que algumas coisas não deram certo. Entende por que Deus não respondeu antes. Porque tudo estava sendo alinhado para aquele momento. E quando você entra, você percebe que valeu a pena confiar. Agora vamos entrar em oração. Senhor Deus, nesta noite eu escolho continuar confiando, mesmo antes de ver a porta se abrir. Eu sei que o Senhor está no controle e que nada pode impedir aquilo que o Senhor já decidiu fazer na minha vida. Se existem barreiras, o Senhor é capaz de remover. Se existem resistências, o Senhor é capaz de quebrar. E se existe uma porta preparada para mim, eu creio que ela se abrirá no tempo certo. Me prepara para esse momento, Senhor. Me fortalece para viver aquilo que o Senhor tem para mim. E quando a porta se abrir, que eu reconheça que foi o Senhor quem fez. Eu não quero apenas entrar, eu quero entrar alinhado com a tua vontade. Respire profundamente e receba essa certeza.
O que Deus está preparando não pode ser impedido. A porta já existe. O tempo está sendo alinhado. E quando se abrir, ninguém poderá fechar. Agora, um ato de fé. Escreva nos comentários. A porta que Deus preparou vai se abrir. E se você crê que algo está prestes a acontecer, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa renovar a fé hoje. Chegamos a um momento muito importante desta mensagem, o momento da confirmação. Porque depois de tudo o que você ouviu, refletiu e sentiu até aqui, existe algo que precisa ser selado dentro do seu coração. Deus não apenas prometeu, Ele vai cumprir. Talvez ao longo do caminho você tenha duvidado. Talvez em alguns momentos você tenha se sentido cansado, sem forças, sem direção. Talvez você tenha pensado que aquilo que você esperava não iria mais acontecer. Mas Deus não trabalha com possibilidades, Ele trabalha com propósito. E aquilo que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para completar. A Bíblia declara em Filipenses 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que você não está no meio de um processo sem direção. Você está dentro de um plano que já tem um final definido. E esse final não é derrota, não é atraso, não é frustração, é cumprimento. Talvez você ainda não esteja vendo tudo acontecer, mas isso não muda o fato de que Deus já determinou aquilo que será liberado. Porque antes de se manifestar na sua vida, já foi estabelecido no céu. Antes de se tornar visível, já foi decidido por Deus. E isso muda completamente a forma como você enxerga o presente. Porque você não está esperando algo incerto. Você está caminhando em direção a algo que já foi preparado. Talvez você ainda veja portas fechadas, mas Deus já vê portas abertas. Talvez você ainda veja limitações, mas Deus já vê possibilidades. Talvez você ainda veja dúvidas, mas Deus já vê a resposta. E nesta noite, Deus está fortalecendo algo dentro de você, a certeza. Uma certeza que não depende do que você vê. Uma certeza que não depende do que você sente. Uma certeza que vem da fé. Porque quando a fé é fortalecida, a dúvida perde espaço. Quando a fé cresce, o medo diminui. Quando a fé se firma, o coração descansa. Agora imagine que tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida já está preparado, como se estivesse esperando apenas o momento certo para ser liberado. E esse momento está se aproximando, talvez mais perto do que você imagina. E quando acontecer, não haverá dúvida. Você vai reconhecer. Você vai perceber. Você vai saber que foi Deus. E naquele momento, tudo fará sentido. Cada espera, cada oração, cada silêncio, cada porta fechada. Tudo estava te conduzindo até ali. Esse é o cumprimento da promessa. Senhor Deus, nesta noite eu recebo pela fé tudo aquilo que o Senhor já preparou para a minha vida. Eu escolho confiar, mesmo sem ver. Eu escolho acreditar, mesmo sem entender. Porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Eu entrego ao Senhor qualquer dúvida que ainda exista dentro de mim. Eu entrego qualquer medo, qualquer insegurança e qualquer pensamento que tente me afastar da tua promessa. Fortalece minha fé, Senhor, me sustenta no processo e me prepara para viver aquilo que o Senhor já determinou para mim. Eu creio que portas vão se abrir. Eu creio que caminhos vão se alinhar. Eu creio que aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. E quando isso acontecer, eu vou reconhecer que foi o Senhor quem fez. Respire profundamente e receba essa paz. Receba essa certeza. Receba essa fé. Porque agora, não é mais sobre dúvida, é sobre confiança. Não é mais sobre espera, é sobre preparo. E não é mais sobre se vai acontecer, é sobre quando acontecer. Agora, um ato final de fé.
Escreva nos comentários: eu creio que Deus está abrindo portas na minha vida. E se essa mensagem falou com você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa renovar a fé hoje. Que Deus te abençoe. E prepare-se, porque aquilo que Ele vai fazer, ninguém poderá impedir. Agora, acalme seu coração por um instante. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, existe uma verdade que precisa ficar dentro de você, não apenas como palavras, mas como certeza. Deus já está agindo. Mesmo que você não veja, Ele está agindo. Mesmo que você não entenda, Ele está agindo. Mesmo que tudo pareça igual, Ele está agindo. E talvez o que você mais precise neste momento não seja correr, não seja tentar mais, não seja se preocupar. Talvez o que você mais precise agora seja descansar. Porque existe um tipo de descanso que não vem quando tudo está resolvido, vem quando você decide confiar, mesmo antes de ver. E é esse descanso que Deus quer colocar dentro de você nesta noite. Talvez você tenha chegado até aqui carregando peso, preocupações, incertezas, perguntas sem resposta. Mas você não precisa terminar este momento da mesma forma que começou. Você pode sair daqui leve. Você pode sair daqui em paz. Você pode sair daqui confiando. Porque quando você entende que Deus está no controle, você não precisa mais tentar controlar tudo. Quando você entende que Ele já preparou o caminho, você não precisa mais forçar portas. Quando você entende que Ele está cuidando de tudo, sua mente começa a descansar. Agora imagine que tudo aquilo que te preocupava começa a perder força, como se estivesse ficando distante, como se já não tivesse mais o mesmo peso, como se você estivesse entregando de verdade. E no lugar disso, uma paz começa a entrar. Uma paz silenciosa, profunda, real. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. A Bíblia diz em João 14, versículo 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Essa é a paz que está sendo liberada agora. Não é temporária. Não é superficial. É uma paz que sustenta. Agora vamos fazer a oração final de entrega. Senhor Deus, neste momento eu escolho descansar em Ti. Eu entrego completamente a minha vida nas Tuas mãos. Tudo o que eu estava carregando, todas as preocupações, todas as dúvidas e todos os medos, eu coloco diante do Senhor. Eu não quero mais tentar controlar tudo. Eu não quero mais viver preso na ansiedade. Eu escolho confiar que o Senhor já está cuidando de tudo. Se existem portas que precisam se abrir, eu creio que o Senhor vai abrir. Se existem caminhos que precisam se alinhar, eu creio que o Senhor já está preparando. Coloca paz dentro de mim, Senhor. Uma paz verdadeira, profunda e constante. Que minha mente descanse, que meu coração se acalme e que eu possa dormir tranquilo, sabendo que o Senhor está no controle. Eu entrego tudo e descanso em Ti. Respire profundamente agora e apenas permaneça, sem pressa, sem esforço, sem preocupação. Você não precisa resolver nada agora. Deus já está cuidando. E essa noite pode ser diferente. Uma noite de descanso. Uma noite de paz. Uma noite de entrega. Agora, um ato final de fé. Escreva nos comentários: eu descanso porque Deus está no controle. E se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe. E lembre-se, a porta certa vai se abrir. E quando abrir, ninguém poderá fechar.